Jorge Matos apresenta Manhã Total. Bom dia, doutor Walter Suman, tudo bom? Bom dia, graças a Deus, tudo bem. Muito prazer estar falando com vocês. A Web Rádio Litoral Paulista, né? Isso. Gostei muito aqui do anúncio, né? Prestigio que é da nossa cidade. Parabéns. É isso aí, tamo junto. Legal. Jailson, quando for se chegar alguma pergunta aí, né? Porque de repente pode ser, já passa pra gente. Enquanto isso, nós vamos começar aqui um bate-papo. Doutor Walter, pré-candidato a prefeito da cidade de Guarujá. Por quê? Porque eu amo Guarujá. Porque aqui eu trabalho há mais de 30 anos, sou médico há 30 anos, vivencio saúde pública de maneira muito intensa. Tive a grande honra de trabalhar durante 25 anos no Hospital Santo Amaro. Sou funcionário público há 30 anos. Tenho 2 filhos criados aqui em Guarujá, já hoje médicos formados fora daqui, mas são médicos. Um trabalhando inclusive na Baixada Santista, inclusive em Guarujá. E porque vivencio os dramas da nossa cidade cotidianamente, em todos os seus níveis. E resolvi participar de um processo político há 15 anos atrás, me lançando então vereador em 2004, onde a gente teve uma colheita de bons frutos cujas sementes são plantadas ao longo de uma longa vida de trabalho. Me sagrei em terceiro lugar mais bem votado na época, isso por uma questão de ideal, de obviamente sensibilizar com as mazelas da nossa cidade em vários níveis, e com certeza tenho plena convicção de cumprir um bom mandato. Fui reeleito e recentemente, em 2014, tive a melhor votação, 30.379 votos a deputado estadual, o que com certeza me qualifica, me capacita a pleitear aí o comando da nossa querida Guarujá e da nossa amada Vicente Carvalho Itapema. Muito bem, o porquê já deu para entender. Agora, para quê? Simplesmente porque toda vez que nós vivenciamos mazelas, desmandos, falta de cuidado, essa revolta não pode se tornar apenas na murmuração, se tornar apenas críticas, muitas vezes infundadas, ou virar um franco atirador de pedras. Nós temos que tomar, sempre fui, toda vez que enfrento problemas, fazer a crítica propositiva, a crítica construtiva e, obviamente, se possível, participar da construção. Então, vislumbrando essas situações que temos vivido historicamente, infelizmente temos vivido aí a nossa cidade a reboque de muitas outras realidades positivas da nossa região metropolitana, que me motivam, e principalmente porque tem pessoas de bom calibre moral junto conosco, que pensam a cidade 24 horas, não existe oportunismo, são pessoas que amam Guarujá, amam Vicente Carvalho e querem que essa cidade seja próspera, uma cidade bem cuidada, uma cidade amada, uma cidade que possa gerar emprego, renda, uma cidade em que a gente possa ter a autoestima elevada, onde a nossa juventude tenha oportunidades de trabalho, onde o nosso idoso possa ser bem cuidado, nossas crianças, jovens, adolescentes, uma cidade com uma vocação turística maravilhosa que nós temos pouco explorada. Então são vários os ângulos pelos quais a gente analisa e, óbvio, sempre foca, e junto com nossa história, e atualmente nós estamos vivendo a nível contexto nacional. Eu quero ser feliz aonde? Quero ser feliz em Guarujá, Vicente Carvalho, onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu ando todos os dias. Por isso nós temos que focar quais são as principais prioridades que estão aí, que a população tem exigido de todo homem público e a sociedade civil como um todo, cada vez aprendendo a cobrar mais. Eu sempre digo para as pessoas que não basta apenas simplesmente colocar na postura de votar e esquecer, às vezes até em quem votou 2, 3 meses depois. Não cobrar, tem que aprender, né? Nós temos que educar a nossa população. Não basta votar no legislativo e virar os braços, virar as costas para o legislativo. Nós temos que também ter a postura de cidadãos, né? Buscar, obviamente, os nossos direitos, cumprir os nossos deveres e exercer a nossa cobrança, porque estamos vivendo um momento político muito crítico no país, muitas vezes por falta de uma participação mais ativa do eleitorado. Muito bem. O senhor anda pela rua, está passando a sua mensagem, mostrando para a população o porquê de ser o eleito, né, o escolhido. Como fugir do estigma de que, por ser da área da saúde, tem que resolver só os problemas da saúde, porque é o que muitos reclamam. Mas falam de outros setores problemático da nossa cidade, ou a pessoa, na grande maioria que você conversa, toca só no assunto da saúde? Como é que fica para escapar desse estigma de, ele é médico, vou falar da saúde? Não, obviamente, governar sobre uma cidade é governar sobre vida humana. É óbvio que todo político tem que ter a sua profissão. Eu não vejo a política como profissão. Eu sempre digo que a política, dentre todas as vocações, é a mais nobre.
mas a política, dentre todas as profissões, pode ser a mais vil. Eu não encaro a política como profissão, é o ideal do qual eu sigo. E, obviamente, eu vivencio o cuidar de vida humana há 30 anos, mas eu entendo muito bem que o contexto de vida humana hoje não é só saúde pública. É como essa pessoa, desde a hora que se desloca para a sua casa, ao local de trabalho, a sua segurança, o contexto da cidade onde ele vive hoje. Então nós estamos aptos hoje a pensar a cidade como um todo. Com certeza, se você vê a maioria das pesquisas hoje, foca o caos na saúde pública, obviamente não só na nossa cidade, mas por questão até estadual, nacional, bastante sério. Então a maior cobrança é em cima da saúde, mas não fica por menos a segurança, ou a falta de segurança, a insegurança, a questão da expectativa de nós fomentarmos um turismo no seu mais amplo abordagem, né? Turismo é o que mais a gente vê hoje. Qual seria a maior locomotiva hoje para poder fazer com que nós possamos atrair o maior número de pessoas que gastem o seu dinheiro aqui na nossa cidade, que torna a cidade mais ativa? É o turismo de evento, turismo de lazer, turismo de negócio e equipamentos que nós temos disponíveis para isso. Então é fundamental que a gente pense a cidade como um todo. Óbvio que a cobrança sempre é mais na saúde, mas jamais eu posso esquecer que esse ser humano que depende de saúde pública, quem depende da saúde pública, e aí, quem tem a sua saúde privada também, seus convênios, etc. Mas independente disso, existe um pensar na cidade como um todo. Na saúde, educação, segurança, habitação, turismo, mobilidade urbana, inclusão social, saúde animal. Então existe uma série de um leque muito grande do qual nós temos pessoas bastante capacitadas, discutimos isso. E o mais importante, ninguém é sabedor de toda a verdade, ninguém tem todas as decisões na mão. Nós ouvimos muito as propostas, as críticas, desde que sejam construtivas, para que nós possamos incluí-las até num futuro, num plano de governo, de prioridade e executarmos. Então, não penso, obviamente, não vivo 24 horas absolutamente pensando só a saúde. Eu vivo para a saúde, vivo pela saúde, vivo da saúde. Mas, com certeza, governar uma cidade é governar sobre vida humana, e essa vida humana está exposta aí a tudo que uma cidade pode oferecer. Muito bem. Então, como a gente falou antes de começar a entrevista, estava conversando, a gente sempre comenta aqui, eu e o Jailson, a nossa cidade, na visão do pré-candidato a prefeito, nós já perguntamos para outros. A cidade está doente? A cidade está mal cuidada, infelizmente. A zeladoria está faltando? A zeladoria, né? É muito triste. Você tem que ter uma cidade. A cidade é linda. A cidade já teve o rótulo de Pérola do Atlântico. Eu ouvi até. Em todos os cantos do Brasil e do mundo. Até recentemente, em todo o mundo. Então, nós precisamos. Eu vi até uma pessoa, um tom meio pejorativo, dizendo que a Pérola levaram, ficou o Atlântico. Né? Sujo, né? Então nós não podemos, nós temos que não podemos viver apenas de obras em períodos eleitorais. O cuidar da cidade é o ano todo. Nós sabemos que existem dezenas, centenas de cidades hoje que a sua zeladoria, o cuidado, a limpeza, a iluminação pública, o cuidado com espaços, com praças públicas, bancos, etc. É o que dá o atrativo, dá o prazer de se viver naquela cidade. Nós temos praias maravilhosas. Quero crer que são as praias mais lindas do nosso país. Guarujá é uma geografia linda e muitas vezes não acompanha. Somos sabedores também da grande mazela social que nós vivemos. Uma cidade com quase 55 núcleos subnormais, 90 a 100 mil pessoas vivendo em condição subnormal, né? Eu vivenciei isso, eu tive uma forte vivência nessa questão do corpo a corpo mesmo, com essas tristezas, né? Das quais Guarujá é uma questão histórica, de visitar, de vivenciar quase que diariamente durante 15 anos, vielas, becos, morros, favela, palafitas, levando um pouco de saúde, de humanização, de acolhimento, essas pessoas. E o que é indigno é você vivenciar, às vezes, seres humanos morando em condições totalmente sofríveis. Então não dá para a gente se conformar, e essa minha inconformidade, essa minha vontade de mudança, ela está desde que aqui pisei, e obviamente ela se acentuou muito mais enquanto homem público, porque você é cobrado em todos os níveis, não só em saúde, mas porque aquela criança está brincando no meio de uma bala de esgoto, porque esse transporte público está sendo tão reprovado, porque a zeladoria está sofrível, porque a nossa educação tem amargado índices muito tristes de educação básica, porque a insegurança nossa tem batido índices terríveis, porque o desemprego nosso não abrimos portas, porque o nosso turismo não é fomentado em todos os seus níveis. Então essas cobranças são frequentes, diárias, e obviamente vai alimentando a gente de informações, e nós vamos tentando colocar isso de maneira organizada, ordeira, para que a gente possa mostrar propostas, prioridades. Muito bem. A gente falou agora da zeladoria,
A gente até comentou esses dias, né, Jailson? A falta de cuidado que tá o nosso comércio aqui, a Tiago Ferreira. Será que, em parte, como o senhor está colocando aí do turismo, até também dessas empresas de container que nós temos aqui, de transporte de granel, que nós temos o porto do nosso lado, será que esses recursos que são captados estão sendo colocados nos lugares onde a cidade precisa? No caso da zeladoria, do asfalto, principalmente, né, que nós temos tantos buracos, que a minha tese é a seguinte: se a gente juntar todos os buracos, o que não é buraco cai dentro. Nós precisamos chegar à administração muito mais próxima do cidadão. Para quem o cidadão reclama hoje? Quem é o ouvido do cidadão frente aos buracos, à iluminação, aos cuidados gerais com a cidade? O Itapema, com 160 mil habitantes, precisa ser bem cuidado, precisa ser respeitado, com certeza. E de que maneira você faz isso? Sendo justo em termos de administração. Um dos nossos tópicos em nosso plano de governo é implantar, trazer, resgatar aqui a Coordenadoria Regional de Vicente Carvalho. O Itapema é importante. Foi isso retirada, existe. Né? Nós precisamos resgatar. Isso é importante, cidadão. O Itapema precisa ser respeitado administrativamente. Nós precisamos ter esse foco. Nós precisamos fazer a reabertura da Coordenadoria Regional de Vicente Carvalho. E respeito e atenção à população. Isso, com certeza, você traz a administração pública para um distrito que precisa de ser ouvido, precisa de um espaço e que a população reclame. Então, nós tivemos aqui o vice-prefeito em certa época, né Claudinho? Falar nisso, dá um bom dia para o nosso amigo Claudinho Rodrigues, né, que está aqui. Grande falha minha, tenho a honra foi falha minha também. Isso, e o Cláudio Paes Rodrigues é o coordenador do Núcleo de Coordenação Política do nosso plano de governo, da campanha, uma pessoa do qual eu tenho a grande honra de caminhar pelo Guarujá e Vicente Carvalho, e temos pessoas maravilhosas também compondo o nosso grupo de político, núcleos. São pessoas do bem, pessoas que amam Guarujá, amam Vicente Carvalho, vivenciam os dramas de Vicente Carvalho e Guarujá diariamente, trabalhadores, não são pessoas que vivem, têm sua atividade profissional, mas que amam Guarujá como eu, que vivenciam e sofrem todos os dias com essas agruras todas. Então, muito bom caminhar com pessoas de pedigree moral maravilhoso e que todos os dias pensam em Guarujá. O Márcio França, numa reunião que tivemos há cerca de 2 anos atrás, sugeriu, por que não trazer o passo municipal para Vicente Carvalho? Ideia do próprio vice-governador, né? Ou seja, você pode até deixar no Guarujá aquilo que tenha mais a vocação turística, cultural, etc. Mas Vicente Carvalho hoje merece esse cuidado. O próprio vice-governador sugeriu para nós isso mesmo, né? Entendeu? Então, aqui é o segundo melhor, pode ser, por que não o primeiro comércio da Baixada Santista? Mas chegou a esse ponto. Nós vamos resgatar isso, essa é a nossa intenção. Nós temos que revitalizar, existe um plano de revitalização não só da Orla, que é o grande atrativo da Orla da Enseada. Nós estamos buscando mecanismo para isso. Visitamos em Curitiba o grande arquiteto Jaime Lerner, fomos visitar Camboriú. Temos que buscar bons exemplos, cidades hoje que geram emprego, renda e têm as suas orlas, cidades litorâneas têm a sua orla revitalizada. E revitalizar também o centro comercial do Itapema. São projetos em que tempo pode ser feito isso? Com parceria público-privada, com recursos, com boa vontade, com associação junto ao comércio local. Alguma coisa tem que ser feita para que nós nos coloquemos novamente no topo de sermos o comércio mais pujante da Baixada Santista. A última grande reforma, né, Claudinho, que a gente sabe da Tiago Ferreira foi Janidade, né? Não é isso? Isso, mas não chegou ao montante como foi do Jaime, né? Sem dúvida. O meu amigo doutor Walter Suman, tem alguma pergunta pro doutor? Eu tenho uma pergunta da Eliana Fernandes, ela que é do Paicará. Ela pergunta por que foi centralizado só no plano da rodoviária o atendimento de pediatras. Se foi por falta de médico, por que não contratou mais? E se eleito, se o senhor tem no seu plano de governo voltar a distribuir os pediatras nas unidades de pronto atendimento? É inaceitável você ter uma cidade com 160 mil habitantes, distrito Vicente Carvalho hoje, Vicente Carvalho, e você ter uma população infantil fantástica e não ter um pronto-socorro onde você possa atender nossas crianças. Isso tem que ser uma questão de prioridade. Aquilo que eu falo, não tem como você deixar desguarnecido, né? É importante que você, a partir do momento que qualquer profissional faça um contrato com a prefeitura, preste um concurso público é aprovado e é designado para aquele serviço,
desde que bem remunerado. Eu sou a favor da boa remuneração. Sem dúvida. Eu sou né? médico, tenho 2 filhos, sei a dificuldade que é formar um filho médico. Esse profissional tem que ser valorizado, sim, para que ele tenha motivação suficiente e tenha um ambiente de trabalho satisfatório para exercer sua profissão. Então nós temos, sim, com certeza, uma das prioridades é um pronto-socorro infantil em Vicente Carvalho. Não dá para você deixar desguarnecido. Imagina uma mãe às 3 horas da manhã, saindo desesperada com uma criança no colo, com uma crise asmática, ter que ir até o pronto-socorro, não tem pediatra, vai para o PAN, ou fazer exames lá. Tem que ser, nós temos que, inclusive, uma das prioridades nossas é a implantação também, não só na questão de urgência e emergência, que é a maior angústia, mas obviamente é você atrair. Nós temos também a palavra do vice-governador que possamos contar em Vicente Carvalho com um ambulatório médico de especialidades, um AME+. Isso é outra lacuna importante. Nós perdemos o ambulatório médico de especialidade ali da São João, ficava ao lado do pronto-socorro, desmanchou aquilo ali. Hoje eu estou trabalhando aqui na UBS da Vila Alice, né, tem vários especialistas, mas nós temos que agregar. Hoje os nossos idosos perambulam pela cidade. E a do Boa Esperança? O que Então, houve para ter encerrado as atividades ali? Eles justificam com a falta de profissionais médicos. O que isso daí, nós precisamos, é isso que eu falo, nós precisamos ter motivação para que o profissional fique em condição de trabalho e segurança também, porque esses profissionais exerçam as suas atividades. Então, hoje, nós temos muitas portas abertas. Nós temos a teia de atenção à saúde hoje é grande. O que precisa fazer é se comunicar, precisa ver informatização, e nós precisamos ver em que prioridade setorizar esses atendimentos à saúde e ver. Mas que nós precisamos ter um pronto-socorro fortíssimo, bem equipado, com clínica, com traumato-ortopedia, pediatria, avaliação ginecológica, exames de urgência, eletrocardiograma, radiológicos, exame laboratorial rápido para que a gente possa solucionar. Você não pode hoje viver o drama que eu vivi ontem, por exemplo, no PAN da rodoviária, mais de 53 pacientes aguardando uma única vaga no hospital. Né? Então a minha indignação em saúde pública, porque eu participei de política, porque ainda é crônica a questão da falta de leitos. A gente sabe que isso é uma realidade da Baixada Santista, mas eu moro aqui, tenho que buscar mecanismos aqui. E outra coisa, medicina é prevenção também. Nós estamos tendo uma falha grande na questão da prevenção. Hipertensão, diabetes, pacientes sofrendo aí, que é as maiores mazelas hoje que ocasionam derrame, infarto, problemas vasculares, renais. E isso aí, se você não tiver um trabalho forte em prevenção, em atenção básica, estratégia de saúde da família funcionando adequadamente, você vai amargar aí a grande demanda reprimida em necessidade de leito hospitalar. E a prevenção não passa só pela saúde, passa principalmente e também pela questão do esporte, motivar nossa meninada. A questão do esporte hoje é fundamental, você tem que... Esporte é saúde, esporte é disciplina, esporte é vida. Né? Então eu acabo de vir agora de manhã de um encontro com esportistas, onde tinha pessoas de 17 até 75 anos de idade, correndo 10, 20, 30 quilômetros por dia. Então assim, um contexto muito grande, a gente precisa compartimentalizar isso, mas a agrura principal, e voltando à pergunta, nós vamos sim, tem que manter pediatras, clínicos, traumato-ortopedista, porque aqui, numa cidade de 160 mil habitantes, um distrito com 160 mil habitantes, é inadmissível você não ter profissionais 24 horas atendendo uma população, uma demanda tão grande. E temos que lembrar também que os planos de saúde ficaram muito caríssimos. Eu digo isso porque é uma realidade, muita gente migrando, não só de Unimed, mas todos os planos de saúde. Hoje está uma dificuldade, como é difícil você pagar um plano de saúde hoje. Então a migração para o SUS tem aumentado, as filas em pronto-socorros aumentou, a fila em ambulatório aumentou, a demanda para exames da saúde pública aumentou. Nós temos que buscar mecanismo para isso. Tanto é que assumimos o governo, nós vamos desenvolver ações de cidadania e saúde. É importante. Nós vamos ter que diminuir essa demanda reprimida. Você não admite mais estar numa cidade onde fazer um ultrassom demora um ano, uma colonoscopia. Nós temos um suporte de Santos do AME+, nós temos que ter um AME aqui. Nós temos aqui quase 330 mil habitantes, e sem contar que tem um litoral norte também que a gente pode dar atendimento. Então não podemos ficar na dependência. Um paciente hoje que precisa de ir para o AME, ele tem que pegar para ir, para voltar, três condições. Um ônibus, uma barquinha, etc. Carro, enfim, isso é um gasto. Por que não trazer? Então existe uma boa vontade do meu partido nesse sentido, e nessa caminhada, nessa toada. O que a gente tem que fazer é de que maneira nós vamos amenizar o sofrimento dessa população. E discutir quais são as prioridades. Pediatra em pronto-socorro é prioridade, não vamos abrir mão disso. Hospital em Vicente de Carvalho. Precisa, eu acho que nós lutamos isso. Nós precisamos. Vicente Carvalho já
teria que ter um hospital de clínica na realidade. Nós temos que ter a realidade que o distrito Vicente Carvalho e Guarujá hoje estão unidos uma distância de 7 km, 8 km, mas são dois pontos onde as pessoas vivem e convivem, muito embora o deslocamento seja teoricamente fácil, mas nós temos uma realidade que precisa cuidar com carinho daqui. Pelo menos um hospital de clínica, onde você dê suporte, né, onde você tenha uma enfermaria de clínica médica, onde você realize exames laboratoriais, onde você atenda essa população sem que fique na dependência única do Hospital Santo Amaro. Historicamente, ainda é o único hospital SUS onde houve perda de leite SUS ao longo da história, né, e hoje está aí super saturado, uma cidade onde está migrando muita gente para o plano de saúde, onde a atenção básica não está sendo eficaz, onde a estratégia de saúde da família, os investimentos que têm sido deslocados, não tem sido, o retorno está sendo insuficiente para aquilo que se é esperado. Você investe hoje cerca de 25 milhões de reais numa estratégia de saúde da família, então você tem que ter retorno para isso, para que a gente possa amenizar um pouco mais as consequências de pacientes que estão sofrendo. Por que os programas em saúde da mulher, do idoso, da gestante, do adolescente não estão eficazmente implantados? Então, isso tudo, quando você não tem uma atenção básica, uma estratégia de saúde da família que funcione adequadamente, você vai ter mais hipertensos, mais diabéticos controlados, mais gente com colesterol alto, mais gente infartando, tendo derrame, AVC, tendo problemas circulatórios. Isso em top qualquer, não tem sistema de saúde que suporte isso. E, obviamente, a questão da educação. O cidadão tem que aprender também a cuidar da sua própria saúde. Muitas vezes falta coisas básicas. Então, uma das prioridades nossas é levar o profissional de saúde também para dentro das escolas. Então, isso vai ser necessário para que se você desloca, por exemplo, uma ginecologista que vai falar sobre gestação na adolescência ou prevenção de doença sexualmente transmissível para cerca de 100 alunas ou alunos, com certeza essa informação vai abrir os olhos de tantos jovens que não tinham informações suficientes. Então, nós vamos contar com essa participação do profissional, não só da questão da saúde, como da educação, em outras áreas, segurança, etc., para que a nossa juventude seja municiada de informação também. Então é uma grande teia, são interligadas, onde vai ter que ter a comunicação entre as mais diversas secretarias. A saúde não vai se falar sozinha entre elas, vai ter que ter comunicação, como o turismo não vai falar sozinho, educação. Nós vamos estar constantemente se conversando e ver cada um socorrendo um ao outro. Muito bem, doutor. Pode molhar as palavras aí? Ana Cristina, Da onde? Do Santa Rosa. Ela pergunta assim, que tipo de ferramentas que o senhor usaria para gerar empregos na cidade? Temos que buscar, uma das coisas, a parceria público-privada. Nós precisamos fomentar o turismo. Eu vejo hoje como uma grande mola propulsora, grande locomotiva para que nós possamos gerar mais emprego e renda aqui. Qualificação, capacitação de mão de obra, estímulo ao ensino técnico, profissionalizante. Isso vai ser fundamental para que a gente abra portas para essa juventude que está carente pelo primeiro emprego. Infelizmente o contexto nacional o desemprego está batendo, né? Estamos vivendo um período crítico aí, inflação, queda do PIB, desemprego, etc. Nós temos que ter criatividade. Eu acho que uma cidade com uma vocação turística, hoje eu vejo a grande mola propulsora para que a gente possa atrair essa juventude como um todo. E, obviamente, conversar com a iniciativa privada, abrir o nosso mercado para que possa haver um maior número de investimento e isso aí abrir. E, principalmente, uma das coisas que a gente vislumbra aqui hoje, nós temos um orçamento de 1.350 bilhões de reais e muito do nosso orçamento, muitas vezes, gera emprego em outras cidades. Nós temos que buscar mecanismos legais, jurídicos, legislativos, para que esse orçamento possa girar o máximo possível aqui. Exemplo prático, eu tinha, por exemplo, um construtor que chegou a ter 50 funcionários. Nós podemos buscar estímulo a cooperativas em que a gente possa, que os serviços públicos sejam prestados por pessoas que moram em Guarujá, moram em Vicente Carvalho, que ele possa prestar serviço para a municipalidade e ele próprio gerar emprego e renda. Existem mecanismos para isso. A cidade de Santos mesmo já implantou mecanismos legislativo que possam fazer com que fruto do nosso orçamento, do dinheiro pago pela nossa cidade toda, gire dentro da nossa própria cidade e não vai gerar emprego em cidades, por exemplo, onde você precisa buscar comprar uniforme escolar lá em outra cidade, comprar reforma de próprios públicos. Você pode contratar a nossa mão de obra, que temos uma mão de obra boa, qualificar, até ajudar na qualificação e capacitação, mas fazendo com que o nosso orçamento, município, gire aqui mesmo. O porto que nós temos na nossa cidade, na verdade, nem o nome da nossa cidade carrega no final. Sua visão sobre o porto que é nosso, mas que não é nosso.
margem esquerda, né? Na margem esquerda chamam do de Porto margem. Santo, Mas aí eu indaguei ao coisa. Mas e se a pessoa estiver saindo do porto? Aí é margem direita, né? Ou margem esquerda. Depende se ele está entrando ou se ele está saindo. Como resolver esse problema? Porque a gente sabe que não está vindo nem um tostão para cá. Não vem, né? Fica que nós ficamos muito mais com as agruras. Nós ficamos só com o nome, né? Muitas vezes a gente sofre um estupro da nossa malha viária, na questão da segurança, etc. Nada contra o progresso, não. Só que tem que ter bom senso, né? E nós temos que chamar a atenção de autoridades a nível da União, do Estado, para que, obviamente, isso obviamente depende de uma força política grande, para que nós consigamos aqui uma aduana, né? Nós possamos ter um pouquinho desse retorno, dessa movimentação de carga astronômica que passa pelas nossas ruas, perimetral, etc., aqui, para que a gente possa ficar esse recurso. Existem os recursos advindos do ISS, né? Mas obviamente precisa a gente buscar mecanismos a nível de governo federal e estadual para que nós tenhamos... pedaço maior desse bolo não vem para cá. Ou melhor, não vem nem um pedacinho desse bolo. Não vem, nós estamos desprovidos disso e aí vai ter que ter uma ação direta aí a nível de governo de estado, de união, para que nós consigamos tornar, pelo menos parte dessa riqueza que passa pela nossa cidade, possa gerar também aqui emprego, renda e oportunidade. Mas nós estamos ficando só com o ônus, né? Sim, é o que infelizmente em períodos agora de safra existe aí um grande volume, né, de trânsito de caminhões, etc., e que fica aí acabam tendo um transtorno grande, até prejudicando muitas vezes a questão turística, a mobilidade da nossa cidade. Mas isso tudo precisamos reverter muito, eu digo, parte dessa riqueza, buscar todos os mecanismos para que nós possamos atrair parte desse recurso todo para que possa ser investido. Vicente Carvalho, Guarujá. Muito bem. Mais alguma aí, Jailson? Pergunta minha, não de ouvinte. Primeiro eu queria agradecer o pessoal que participou e mandando pergunta. Eliana Fernandes, Ana Cristina. Tem ouvintes que estão ligados também, mandando recado. Marcelo Ferreira, Andréa Regis aqui do Guarujá e a Zélia do Morrinhos. Estão ouvindo, né? Isso, estão ouvindo a entrevista aí do Dr. Walter Sumo. Do seu ponto de vista, no momento, assim, é o momento ideal para a gente implantar o aeroporto na cidade? Até porque pelas questões de dificuldade que a gente está vivendo, a gente vê zeladoria na cidade que não é eficiente. Vai gerar alguma coisa o aeroporto na cidade nesse momento? Eu acho que tudo que for para o progresso, que for fomentar o turismo em nossa cidade, tem que ser buscado. Essa é uma história já antiga, né? É óbvio que a gente fala em prioridade. Tem que ser discutido também com a população como um todo, mas eu vejo, obviamente, com bons olhos. Eu não sei se vai ter tempo hábil, mas isso já é uma bandeira que vem sendo levantada, principalmente em período eleitoral. Mas eu acredito que o aeroporto hoje, com certeza, facilitaria muito a questão do fomento ao turismo em nossa cidade. Se você vive numa cidade turística e você tem mais um equipamento de deslocamento, e o aeroporto seja isso, seja esse mecanismo, nós temos uma possibilidade de ser implantado aqui, por que não? Vai gerar emprego, vai atrair turismo, né? Vai movimentar mais a cidade, vai valorizar a nossa cidade, por que não? Se há uma possibilidade, se tudo está se caminhando para isso, vamos conquistá-lo. Então, não tem por que eu ser contra algo que vai permitir melhorias, ganho de renda, ganho de oportunidade, geração de emprego para a nossa cidade. Obviamente, todos os estudos de impacto estão sendo feitos, ambiental, etc. Está sendo um estudo bastante profundo nesse sentido. Mas eu vejo mais uma peça toda nessa engrenagem que vai estimular mais ainda o nosso turismo. Muito bem. Nós temos ciência, né, no dia a dia. O Claudinho até pode ser testemunha disso, porque ele é um cara que anda muito pela cidade, o senhor também, o Jailson, eu. Existe muita falta de educação por parte de algumas pessoas dos nossos munícipes, né? Quanto ao lixo, quanto à preservação do nosso patrimônio público, né? Agora, como fazer para resolver o problema de uma empresa que não limpa direito, uma empresa de transporte que não atende direito à população, um sistema de saúde que não atende dignamente, principalmente os nossos trabalhadores, quando necessitam, porque o INSS ninguém paga, é cobrado direto. É uma coisa que você não tira dinheiro do bolso, já vem descontado. Então, na sua visão, hoje é dia 1º de janeiro de 2017, façamos uma suposição, assume uma prefeitura que está desse jeito. O que fazer? Prioridade.
Nós estamos Por cuidando, na questão, hoje, nós temos que buscar, primeiro, quando você tem a sua casa, como é que você administra a sua casa hoje, de acordo com aquilo que você ganha? É fundamental que a gente tenha um ajuste. Nós vamos ter que ter um choque de gestão, não tem jeito. Você vai ter que... hoje a população toda está sofrendo. Não tem quem não esteja endividado, com dívidas a pagar hoje. Primeira coisa, o que nós vamos fazer? Administrar o recurso que nós temos arrecadado. Uma coisa é orçamento, a outra coisa é arrecadação. Nós vamos buscar a prioridade. Quais são as prioridades? Gastar direito aquilo que nós estamos arrecadando. Então não dá, hoje não tem mais espaço para o superfaturamento. Eu acho que se você tem parceiros, eles vão ter que ser chamados de parceiros. Ou seja, eles vão ter que ser convidados, aí nós vamos ter que rever todos os contratos, as dívidas. Isso, primeira coisa é colocar essa questão do orçamento em dia. Qual é o dinheiro que você vai ter para investir naquilo que é prioridade, na saúde, na educação, na habitação, mobilidade. Se você tem parceiro na limpeza pública, no lixo, você vai ter que chamá-los e falar, olha, esses recursos estão sendo gastos a mais do que deveriam. Você vai trazê-los à responsabilidade de uma cidade que está vivendo problemas difíceis. Né? Você vai chamar as empresas que seriam responsáveis pela questão do transporte público e, obviamente, debater com eles a questão do custo, da qualidade, do nível de satisfação dos usuários. Né? Isso tudo, quem vai dimensionar isso daí é a própria população. Por isso que você vai ter que ouvir essas pessoas, está ouvindo essas pessoas constantemente e chamar. Essa questão de você administrar os recursos arrecadados, gastá-los, rever contratos, né? Prioridade. E isso vai ser uma questão, a crise bateu na casa de todos, e todos que são parceiros da administração pública serão convidados a debaterem isso, porque nós temos uma cidade funcionando. Né? Então, essas são medidas, basicamente, colocar essa questão das finanças para que você tenha as prioridades necessárias a serem atacadas. Na questão da saúde, existem empresas hoje na cidade que prestam serviço a custo do qual eu, pessoalmente, julgo elevados. Você tem hoje uma estratégia de saúde da família que mobiliza cerca de 26 a 30 milhões de reais ano para dedicar a um tema. Você vai ter que chamar e exigir essa empresa que presta e que arrecada esses valores do cofre público, qual é o retorno em números que está dando. Se tão insatisfatório, não está atingindo as metas necessárias, vamos reconversar isso. Então, você não pode... Por que está faltando pediatra no pronto-socorro e você está dispensando cerca de 25 a 30 milhões de reais com uma empresa prestando um atendimento e o retorno à municipalidade não está sendo adequado? Então, essa é uma questão, e obviamente a questão da para e passo com a população, informando a transparência, isso vai ser fundamental. E complicando um pouco mais essa pergunta que eu fiz, essa observação, como fazer isso se você tem 2 meses para conversar, por exemplo, com a atual administração, porque a gente sabe que novembro e dezembro é um governo de transição. Isso. E as verbas já estão todas destinadas para o ano seguinte. No primeiro ano, com certeza, vamos trabalhar com o orçamento de quem já está saindo. E colocando e continuando, então, a colocação dessas verbas nos lugares que, na sua pré-campanha, você coloca que está sendo colocado errado, está sendo investido errado. Como é que vai fazer isso? Como é que você vai chegar para a população e vai falar, olha, não vai dar para pegar o dinheiro de tal lugar para melhorar tal lugar porque a lei não permite ou porque já estava destinada a verba? Como é que você acha que você vai ficar perante a população? Bom, Isso tem que ser esclarecido, porque muitas vezes a missa é uma, mas o cortejo é outro. A gente sabe que é muito diferente. Eu, pré-candidato, eu prometo, eu falo que vou fazer, só que aí eu barro no orçamento que já está pré-destinado, não é isso? A lei que não permite tirar de um lugar para pôr no outro, porque é aquela história. Eles fazem a lei de um jeito que você só se ferre ao assumir, não é isso? Como explicar para a população depois que realmente não vai dar para dar aquele up no que você tinha se comprometido a fazer com a população para ajudar e realmente você esbarra nessas portas que vão estar bem trancadas? A gente sabe que o primeiro ano do mandato tem que ter essa utilização de recursos de todo um orçamento deixado para governar em 2017, quem vai assumir. A primeira coisa é transparência, conversar entre secretarias, né, e chamar o funcionalismo público e a população como um todo a debater aonde estão. Existe um projeto que nós temos em mente em colocar, que é o plano de participação direta em resultados, que vai ser implantado dentro da própria municipalidade. Isso aí busca de metas, busca de resultados. Agora, nós temos que ser transparentes o suficiente para saber
o que nós estamos, qual foi a herança que está deixada, né? E quais são, na realidade, o que nós somos obrigatoriamente, vamos ter disponibilidade para poder fazer com que a máquina pública ande e que o cidadão que aponta, que necessita do serviço público, ele tenha o acesso mais fácil possível. Agora, com relação ao orçamento de cada secretaria, vai ter que ser justamente, dignamente administrado aquilo que foi deixado. E chamar, desde o funcionário público a todos os parceiros que participam da administração pública, a cumprir a sua cota parte nessa. Nós não vamos, e deixar bem claro, ninguém aqui, em nossa pré-campanha, nós estamos muito cuidado de não alimentar ninguém de falsas promessas. Ilusão. Né? Nós sabemos da realidade que estamos vivendo a nível nacional e local. Então nós temos que ter a transparência necessária e dizer bem claramente à população o que vai ser, o que não vai ser possível. Né? E esse período de transição vai ser importante para a gente tomar pé dessa situação toda que a gente tem aí a ser investigado. Vai ser 2 meses de um governo de transição fundamental, importante. Responsabilidade administrativa, a gente escuta muito falar que, olha, eu quando ganhar, eu não vou ter esse problema porque eu vou reduzir cargos, vou extinguir cargos, vou aglutinar secretarias para evitar que tenha tantos funcionários. E a gente vê muitos pré-candidatos que falam isso, aí quando eles assumem, 2 anos depois, o Ministério Público está chamando ele para conversar e dizer: você está inchado, hein? Está muito inchada a sua administração. O que fazer contra esse tipo de problema? Porque a gente sabe que é um problema na cidade, é um guarda-roupa enorme, muito cabide, porque a gente anda pela cidade, a gente vê muita gente andando de carro escrito Prefeitura Municipal de Guarujá, parado em frente de boteco, tomando o seu conhaque com mel e limão, e a população precisando de alguém que faça alguma coisa. Responsabilidade administrativa, como é que fica meritocracia, a sua visão? Meritocracia, tem que ter mérito. Se eu me revolto quando eu vejo um paciente que não tem, muitas vezes vai a óbito por falta de um atendimento médico, uma cirurgia, um exame, me revolto quando eu vejo você pagando um tapa-buraco, preço de porcelanato na nossa cidade. Me revolto você pagando uma merenda escolar, uniforme escolar, a preço superfaturado. Você vendo gasto de publicidade astronômico, você não prestigiando o próprio comércio local, o empresariado local. Tem que ter mérito. Ou você administra o Guarujá enxugando essa máquina que está gorda demais, como você mesmo disse, e para isso tem que ter coragem, tem que ter enfrentamento. Tem que ter enfrentamento. Por isso você entrar numa prefeitura com o menor número possível de comprometimento. A gente sabe que, infelizmente, hoje o Brasil reclama isso. Está tudo inchado, desde a nível de Brasília, etc. Está tudo inchado. Então são 19 secretarias, 19 secretários adjuntos. Você tem hoje muito cacique para pouco índio, na realidade. Isso é um gasto, você tem hoje, entre 2 secretários, um gasto de quase R$30 mil. Até que ponto isso é justo? Então tem que ter a coragem necessária para uma reforma administrativa realmente que atenda a expectativa, o orçamento e a moral administrativa. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, né, isso tudo é fundamental que a gente tenha numa administração pública que é o que a população exige. Eu vejo na condição de médico, e a questão do mérito vai ser fundamental. Pessoas descompromissadas, que não têm um vínculo com a cidade, pessoas que não têm informação apta para estar ocupando determinado espaço, o dinheiro dela vai estar servindo para quê? Por que eu vou colocar pessoas hoje para tomar cafezinho o dia inteiro, andar tomando água, cafezinho nos botecos, como você mesmo disse? Não tem. O dinheiro público é sagrado. O cofre público é fruto do sangue e suor do trabalhador. Eu tenho aquilo ali, eu vou administrar não como meu dinheiro, jamais. É dinheiro da população. Então toque aquilo de maneira justa, honesta, com mérito, com uma reforma administrativa, e ter coragem para esse enfrentamento. Olha, bom demais o papo aqui com o nosso pré-candidato, né? Walter Suman, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. A gente está chegando ao final, mas vamos formular, né, mais uma visita, né, assim que ele tenha disponibilidade. Sem dúvida. Porque tem muita coisa a ser discutida, porque pré-candidato realmente, na mente de algumas das pessoas da nossa população, principalmente a mais carente, vê sempre uma nova esperança. Porque eu sempre digo assim: você pode perder tudo na vida, só não pode perder a esperança. A gente agradece a sua presença. Jorge, Oi? Deixa eu aproveitar e fazer uma última pergunta. Opa, não... O senhor que já foi ex-vereador, como é que o senhor está achando a atuação da Câmara Municipal hoje? A expectativa, eu respondo baseado naquilo que a gente ouve da população, e obviamente isso vem ao encontro do que a gente pensa. Primeiro, deixar bem claro, eu acho que a população precisa participar muito mais ativamente. Não basta você eleger os teus representantes, não cobrá-lo incisivamente.
a questão da fiscalização deixou a desejar. Em muitos níveis. A participação, há uma reclamação muito grande que muitos, infelizmente, após se elegerem, não retornaram às suas bases, né? Muitos foram vereadores que foram eleitos por suas comunidades, por bairros locais. Vereança envolve você fiscalizar especificamente, elaborar leis e estar sempre próximo à população. E, lamentavelmente, a aprovação por parte da população tem sido que deixa a desejar. Mas eu digo, né, sempre aquela velha máxima: pior que o governo dos maus é o silêncio dos bons. Então eu acredito que o cidadão de bem, a cidadã de bem tem que participar muito mais ativamente. A sociedade civil organizada, comércio local, as entidades, terceiro setor, precisa ter uma cobrança incisiva, porque vivemos uma sociedade democrática, de democracia, e não basta apenas a gente colocá-los para nos representar. Hoje, mais do que nunca, tem os que estão lá para fiscalizar e também tem que ser fiscalizado. Né? Precisaria, obviamente, quem vai dizer isso são as próximas urnas, e vão ver quem realmente teve o mérito ou não de merecer. Eu lembro que eu fui vereador há 15 anos atrás, tive 3.700 votos aproximadamente, fui reeleito proporcionalmente com a mesma votação. Quer dizer, fiz um bom trabalho, fui aprovado e saí de uma campanha de deputado estadual com mais de 30 mil votos. Ou seja, repito, foram boas sementes que eu plantei, fruto de muito bom trabalho, né? O que me dá a qualificação, me dá tranquilidade de estar hoje aqui na Rádio Litoral Paulista, de estar debatendo um pouco com vocês e deixando aberto as pessoas que estão nos ouvindo, as críticas construtivas, propostas para que possam ser inclusas no plano de governo. Enfim, acabo de vir agora há pouco de uma atividade esportiva na Praia da Enseada, onde me reuni com um grupo de quase 40 atletas e muitas ideias fantásticas sobre a questão, por exemplo, do esporte em nossa cidade. Então, dizer para vocês que a nossa pré-campanha está sendo muito ética, uma campanha de proposta, de trabalho. Ninguém tem varinha de condão, ninguém tem varinha mágica. O que eu acredito muito na força do trabalho, da comunhão de esforços, da crítica construtiva, da participação de pessoas que querem continuar tendo a alegria de viver em Vicente Carvalho e Guarujá. Por isso nós estamos abertos aí às críticas, às propostas, a debater, a ouvir a população, para que nós possamos sim ser fonte de esperança, mas não a solução de todos os problemas. Mas eu acho que essa comunhão, essa energia de esforço, com sociedade civil organizada, terceiro setor, autônomos, enfim, comércio local, indústria, áreas portuárias, lideranças de bairro. Isso pode parecer quase que utopia, essa união, mas eu acho que nós temos que buscar cotidianamente esse debate, né? E buscar aquilo que eu sempre falo. O próprio Jaime Dade, vivo, 92 anos, sempre me liga toda semana, fala: doutor, Guarujá hoje os problemas são tantos, você vai ter que elencar quais são as principais prioridades. Começo a pensar em prioridade, hoje eu não sei nem por onde às vezes começar, por isso tem que debater. A prioridade está sendo prioridade tudo, né? Tudo na realidade. Então, mas sempre tem aquela que bate mais forte ao coração das pessoas aí, né? Então, mas estamos elaborando um belo plano de governo, estamos discutindo, estamos pensando dia a dia, pensamos a cidade. Não vemos hoje o oportunismo, as pessoas oportunistas que vivem visão do próprio umbigo, do oportunismo, do ganho pessoal, está fora. Não vão ficar em nosso meio, não. Mesmo porque nós sabemos o tamanho da responsabilidade que é governar uma cidade tão complexa como a nossa, onde o drama, onde o convívio entre porto, favela, cidade, ela é um debate cotidiano, constante. Tem pessoas, contamos com excelentes profissionais em todas as áreas, em nossa cidade mesmo, pessoas comprometidas com Guarujá e Vicente Carvalho, né? Nós temos que dar ouvido aberto a essas pessoas, chamá-las a participar. Não precisamos importar outras especialistas, não. Nós temos pessoas suficientes aqui para poder mostrar quais são os principais caminhos. Vocês, inclusive, da própria imprensa, que vivem de maneira bastante intensa a realidade daqui do Itapema, de Vicente Carvalho como um todo, podem ser, com certeza, são um grande porta-voz para não dar munição suficiente para isso. Sem dúvida. Agora 8 horas e 52 minutos, as suas considerações finais, o seu momento Maguila, sabe aquele momento que você manda um abraço pro pai, pra mãe, não sei o quê? O microfone pro meu pai. O microfone é todo seu, só não pode levar, né? Então tá. Fica à vontade. Obrigado, você falou doutor. Em pai, eu tenho meu pai falecido, né? E ele sempre disse uma frase bonita para mim. Ele disse enquanto vivo, né? Quando eu fui participar do processo político aqui em Guarujá, ele disse uma frase que marcou muito a minha vida, quando eu optei em ser candidato a vereador em 2004. Ele falou: filho, eu nunca criei. Ele falou uma palavra dura no começo: eu não formei um filho médico para ser político.
né? Mas ele via no meu coração minha movimentação, meu ideal, cuidar da pessoa, o meu amor ao Guarujá e Vicente Carvalho. E ele disse uma frase muito bonita para mim: nunca perca teu 2 créditos, o homem nunca deve perder 2 créditos. O seu crédito financeiro, que é o fruto do trabalho, e teu crédito moral. Então, e o crédito moral, ele pode ser, você pode construir uma vida e às vezes em um minuto você vê-la abalada. Então, eu luto dia a dia para manter esse crédito moral íntegro, para que eu possa estar aqui hoje olhando nos olhos de vocês, dando uma entrevista, caminhar pela cidade. Sabemos das agruras, a dificuldade que é uma campanha, uma pré-campanha, uma campanha política, mas eu sempre digo que nós não precisamos apagar o brilho de ninguém, desconstruir a vida de ninguém, fazer uma campanha nos nivelando por baixo. Então nós temos que nos nivelar por alto, com bom trabalho, uma boa proposta, e eu espero isso que seja revertido, obviamente, que a população conheça. Eu não preciso falar a todo instante quem eu sou, o que eu já fiz. A gente tem toda uma história já consolidada na cidade, a gente tem boa vontade, isso é importante, ter boa vontade. Da mesma maneira como eu ando pela cidade todos os dias da minha vida hoje, trabalho, eu quero continuar andando se amanhã for eleito prefeito, tiver governando essa cidade. Quero ter a liberdade de estar andando e de ouvir, sim, nas ruas críticas, não ficar simplesmente um ilustre desconhecido governando uma cidade com tantos problemas. Bom dia a todos. Beleza, obrigado. Então, numa próxima oportunidade, traremos aqui, conforme a sua disponibilidade, o Dr. Walter Suman, que é pré-candidato a prefeito de Guarujá pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Obrigado. Obrigado a todos, um bom dia, Claudinho. Deus abençoe. Obrigado, Claudinho. Falou, beleza.